Então, Érica, o que você pode fazer no mercado de trabalho? Nada. Dormir. O que você pode fazer no mercado de trabalho, Tati? Ver memes. Assistir YouTube. Se você tá assistindo esse vídeo no seu horário de trabalho, comenta aqui. Não, tô brincando. Comenta não, vai que chega. Falando sério mesmo, esse vídeo de hoje é sobre as modalidades que você pode ter para ingressar no mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho não é só carteira assinada. Existem outras coisas que você pode fazer e a gente acha legal explicar essas outras possibilidades para que você possa também fazer as melhores escolhas para sua carreira. Seja bem-vindo a esse canal. Eu sou Tatiana Reis. E eu sou a Elida. Então vem com a gente que agora você vai saber o que você pode fazer no mercado de trabalho. Gente, vamos falar primeiro assim um pouquinho do mercado de trabalho atual, né? Porque o que acontece muitas vezes, a gente tem uma criação, né? E a gente recebe esses conteúdos na escola, faculdade, como se o mercado de trabalho ele fosse uma coisa mais padronizada, né, Tati? Na verdade, hoje a gente vê que esse mercado ele se modificou bastante. É sim, modificou por vários quesitos. Legislação, houve uma flexibilização da legislação trabalhista, a forma de contratação, a como as empresas também querem trabalhar. Tem muito agora trabalho por projeto, então você tem início, meio e fim, não é uma atividade rotineira. Tem diversas modalidades que foram se adequando aos contextos sociais, legislação. Isso não é bom ou ruim, não sei, pode ser que você vai... Depois você me diz aqui se você acha que melhorou ou piorou essas mudanças aí no mercado de trabalho. E aí a gente vai comentar agora um pouquinho sobre essas modalidades que eu acho que é legal para você entender, até para você tomar decisão aí quando você for buscar uma nova vaga de emprego ou for buscar o seu primeiro emprego, para você entender como a coisa funciona hoje. A gente vai começar falando do método CLT, que é aquele colaborador que segue, né, ele está contratado conforme as leis trabalhistas, que é a modalidade, digamos, mais tradicional, né, de trabalho, porém não é a única, né, então muita gente pensa que essa é a única, mas ela não é. Vantagens da CLT. O trabalhador, ele tem uma proteção, digamos, maior, porque ele tem todos aqueles direitos que estão lá nas leis trabalhistas e esses direitos precisam ser respeitados pelas empresas, então esse trabalhador ele fica um pouco mais protegido. Para as empresas, essa modalidade de contratação ela traz alguns custos também, impostos que ela tem que pagar, um recolhimento ali de tributos que pode impactar dependendo do tamanho da empresa e também dependendo do tipo de trabalho que aquela empresa desenvolve. Então, CLT é a modalidade mais tradicional, vai ter algumas vantagens aí para o colaborador, para a empresa ela tem também algumas vantagens, porque é um colaborador que vai ficar mais tempo ali normalmente, né? E do mesmo jeito que as leis trabalhistas elas protegem o colaborador, elas também têm alguns requisitos que as empresas precisam cumprir. Então precisam ser empresas que estão, digamos assim, andando rigorosamente dentro da lei. Hoje você já tem até a carteira de trabalho digital, né? Eu ia pegar a minha física aqui, mas... Deixa ela de lado, gente. E se você quiser tirar a sua carteira de trabalho digital, que ela é gratuita, coloque aqui pra gente nos comentários que a gente faz um vídeo com passo a passo pra você tirar a sua carteira de trabalho digital gratuita, que é fornecida pelo próprio governo. Exatamente. Vamos falar então de uma outra modalidade que o editor curtiu aí, porque ele trabalha assim, freelancer, o famoso freela. O que é o freela, Tati? Então, essa pessoa vai trabalhar de acordo com uma demanda específica. Ele não tem nenhum vínculo empregatício. Digamos que ele trabalha no poliamor, né? Depois aí comenta esse poliamor. Na verdade, ele não tem nenhum empregador fixo. Então ele vai trabalhar de acordo com a demanda que surgir e encerrou aquele trabalho, ele faz o horário dele ou dela, enfim, trabalha de acordo com os seus interesses. Lado muito positivo dessa história. Você pode escolher o tipo de projeto que você quer fazer, o tipo de job que você quer fazer, se isso vai enriquecer ou não seu portfólio. Isso é muito comum pessoal da comunicação, né, Elida? Na área de comunicação, de publicidade, enfim, é muito comum mesmo. Então, assim, tem uma demanda, a pessoa pega aquela demanda, produz, entrega e é isso, vida que segue, cada um segue seu caminho. E normalmente o freela, quem trabalha como freelancer, pega várias coisas meio que ao mesmo tempo e vai se organizando ali nos seus horários e na sua disponibilidade de tempo. Uma observação é que essa pessoa precisa ser organizada financeiramente, porque ela precisa entender que esse fluxo de trabalhos, ele pode ser variável. Então, na CLT, a pessoa sabe o salário que ela vai receber, né? Claro, vai ter variações ali, tipo comissão, de vendas, alguma coisa assim, mas ela já tem uma previsibilidade maior. Já no caso do freela, ele precisa ter uma autonomia maior e conseguir organizar essa demanda financeira para que ele não se enrole depois. Uma vantagem também do freela, além dessa questão assim de ser variável, é que você pode ser mais livre para explorar outros projetos, outras coisas que você gostaria de fazer. E como a Elida falou aqui do ponto financeiro, só para voltar lá no CLT, uma das garantias é o processo da rescisão. Então, quando você é desligado, você recebe seu FGTS, que é o fundo de garantia, recebe algumas indenizações, pode ter alguma multa nesse processo, você foi desligado sem
justa causa, então você recebe uma série de garantias. No caso do freela, é um trabalho. Ele foi lá, fez, entregou, ele recebe, vida que segue. Não há nenhuma relação empregatícia, nenhum tipo de vínculo. Por isso que a Elida tá dizendo que você precisa se organizar, porque tem mês que tem e tem mês que não tem. E aí a gente tem o PJ, que é o contrato por pessoa jurídica. É uma modalidade que ela cresceu nos últimos anos com a flexibilização da legislação trabalhista. Isso trouxe, né, críticas por um lado e elogios por outro. A gente pode até falar disso num outro vídeo específico, mas sobre a modalidade de contratação de pessoa jurídica, ela é uma modalidade em que uma empresa contrata uma pessoa jurídica, ou seja, uma empresa para prestar serviços para ela. Vantagens disso para o colaborador. Normalmente, nesse caso, a pessoa consegue receber um valor mensal mais alto. Porém, esse valor não é um salário, é um pagamento de uma empresa para uma outra empresa, ainda que essa empresa seja constituída de uma pessoa só. Essa pessoa que está trabalhando na modalidade de pessoa jurídica é que vai ficar responsável pelos encargos. Então, essa pessoa, que no caso aqui é uma empresa, por isso pessoa jurídica, ela vai gerenciar seus impostos, vai gerenciar toda a folha de pagamento, mesmo que ela seja uma pessoa só. A empresa recebe e aí a empresa paga para a pessoa, ainda que seja uma só. Emissão de nota fiscal, boleto, quando for, né, o caso de cobranças. Quando é a modalidade de contratação por pessoa jurídica, há uma flexibilidade maior de negociação de valores mensais, a gente não pode chamar isso de salário, porque quem paga o salário é a empresa jurídica contratada. Precisa ter esse entendimento aí, mas é uma modalidade que está em crescimento, né? Muitas vezes as empresas optam por contratar profissionais nessa modalidade. Uma questão importante é que, assim, isso não gera um vínculo empregatício, é um contrato entre duas empresas, tá? E o legal, assim, do ponto positivo disso é que você tem um contrato, diferentemente do freela. Então você tem um contrato de tempo de prestação de serviço. Vai ser 12 meses, 6 meses, então você tem uma previsão de recebimento nesse caso. E além disso, caso haja uma rescisão contratual, tem uma multa. Então se te dá uma certa previsibilidade, até mesmo pro caixa da sua empresa, que é diferente do freela. Então, assim, você percebe que são detalhes, né? Agora, alguns PJs têm muita liberdade, tanto quanto o freela, de horário, de local de prestação de serviço. Tem outros que não. Ele fecha um contrato, ele tem que dedicar um tempo específico para aquela empresa semanalmente ou diariamente, que essa pessoa vai dedicar, e precisa cumprir talvez num lugar específico que a empresa determina. Isso tá tudo colocado em contrato. Se o equipamento é da pessoa jurídica que foi contratada ou do contratante, isso tudo é especificado no contrato. É diferente do freela e é diferente do seletista. E aí, gente, a gente tem também a modalidade autônomo, Tati. O que é um autônomo? Diz aí. Esse autônomo, ele vai trabalhar com uma determinada atividade e aí ele vai executar aquela atividade todos os dias e aí geralmente escolhe um ponto para fazer aquele trabalho. Ele não tem vinculação com nenhum cliente específico que vai fazer o pagamento para ele e também não tem nenhuma empresa que vai remunerar. Então, quem pode ser o autônomo? Aquele empreendedor informal, ele é um tipo de autônomo. Aquela pessoa que tá todo dia, talvez na parada, vendendo um café da manhã, ele é um autônomo. Então, ele não tem nenhum contratante, ele não vai ter nenhum cliente fixo. São as pessoas que passam ali naquela parada, compram o serviço ou o produto que ele vai vender, o café da manhã. A pessoa que faz um bolo, ela é uma autônoma que vai prestar esse serviço para aquelas pessoas. Não é a mesma cliente que tá todo dia demandando, mas ela faz exatamente a mesma atividade diariamente para conseguir a renda dela. Nesse caso do autônomo, também não tem nenhum tipo de garantia trabalhista, porque não tem uma carteira assinada. Mas é importante, aí fico alerta para os autônomos, que essas pessoas podem sim pagar os impostos para que elas possam se aposentar um dia. O meu pai, ele foi caminhoneiro, né, a vida inteira, hoje ele já é aposentado, e ele é enquadrado como autônomo, né? Então ele, como a Tati falou, ele prestava o serviço dele de transporte, né, de coisas. Ele fez a vida dele todo o recolhimento dos impostos. Ele pagou os impostos como autônomo. E aí ele conseguiu se aposentar. Ainda que não tenha um contratante, é possível que essa pessoa, de alguma maneira, garanta ali um futuro, né, pra quando ela, de fato, parar de trabalhar. Então, é importante ficar atento com isso aí. E uma dica aqui, você pode recolher, como a Elida falou, o INSS, pode recolher o valor mínimo para você garantir pelo menos o salário mínimo depois. E se você quiser se formalizar, você pode abrir uma empresa pelo MEI, por exemplo, que aí o pagamento de impostos é menor e você tem uma série já de questões asseguradas. Por exemplo, uma mulher que quiser engravidar, ela vai receber aí depois um salário durante aquele período que ela tiver em tese afastada da atividade. Então o autônomo, ele pode se formalizar caso ele queira, mas a gente sabe que no Brasil, por questão de informação, de acesso a dados, muitas vezes as pessoas começam a empreender de maneira autônoma porque elas precisam da renda e tá tudo bem, é isso mesmo, as pessoas precisam se manter, mas elas deixam isso para depois ou nem fazem porque nem sabem que existe essa possibilidade. E se você conhece alguém que está nessa condição, manda esse vídeo para ela, quem sabe não vai ajudar
vestibular, para ela poder pesquisar um pouco mais sobre o MEI e ter essa informação e abrir a própria empresa e fazer esse recolhimento dos impostos. E aí agora vem a categoria estagiário. Nós temos uma longa experiência com essa categoria, porque, né, a gente foi professora aí durante muito tempo e tivemos vários estagiários que a gente orientou para o mercado de trabalho, pessoas que hoje são profissionais que trabalham em grandes empresas, e o estágio é uma coisa à parte, porque o estagiário ele nem é um contratado, né, segundo a CLT normal, mas ele também não é um autônomo, ele também não é um freelancer. Então, o que é o estagiário na fila do pão? E não é um PJ. E não é um PJ. O que é o estagiário na fila do pão? Então, esse estagiário ele tem um contrato de experiência, porque ele está passando por um processo de aprendizagem. Geralmente, na empresa, precisa ter um supervisor que já é da área para que possa orientar essa pessoa e essa pessoa entender um pouco mais da área que ele já vem estudando, ou na faculdade, ou no curso técnico, ou no curso profissionalizante. Há uma restrição de tempo dedicado a esse trabalho. Por quê? Porque você precisa estudar, você está estagiando, você ainda não está no regime de contratação, que serão ali 8 horas diárias. Então, entre 4 e 6 horas diárias para você se dedicar ao estágio, mais ao seu curso que você realiza, que seja graduação, que seja aí o curso profissionalizante. Nesse tempo, você recebe uma bolsa incentivo, então ainda não é um salário, mas a gente sabe que muitos estagiários fazem trabalhos de profissionais já com experiência, que a gente conhece casos assim. Dependendo do tempo que você fica, vamos supor 6 horas, algumas empresas já oferecem também um vale-refeição ou um vale-alimentação para você poder fazer alguma refeição ali na empresa, e o restante do tempo você se dedica aí exclusivamente aos estudos, ou não, dependendo da sua condição, que às vezes outras pessoas ainda fazem outros tipos de trabalho para complementar a renda também. Ah, e ainda sobre o estagiário, gente, não tem limite de idade. Muitas pessoas acham que assim, o estagiário é sempre novinho. Só que assim, um profissional que resolveu aos 40 anos, que 40 anos a pessoa tá jovem ainda, tá, gente? Até porque, né, nós estamos nesse caminho aí, então vocês entenderam. O estagiário é uma pessoa que aos 40 anos resolveu fazer uma nova graduação. Essa pessoa pode sim estagiar na área, ainda que ela já tenha uma vasta experiência profissional em outra área, ela pode ser estagiária naquela nova área de formação que ela tá buscando. Então, estagiário não necessariamente é sinônimo de alguém, tipo, super jovem, porque depende de quando aquela pessoa entrou numa graduação, ou enfim, na área de atuação que ela quer. Ah, e só pra complementar, o estagiário também, gente, ele não tem a mesma rigidez do CLT. Então ele começou hoje, amanhã apareceu um estágio que ele acha que é melhor pra ele, que ele vai aprender mais, beijo, segue sua vida, vai feliz e contente, porque essa é a proposta do estágio. É que você possa aprender, você possa ter experiência e seguir a sua vida pra você alçar novos passos profissionais. E tem uma outra modalidade que ela tá quase que entre o estágio e o profissional do CLT, que é o trainee. Tati, conta aí pro pessoal o que é esse profissional, o que é o trainee. Então, o trainee, ao contrário do estagiário, ele tem uma certa data de validade. Então, o trainee é aquela pessoa que vai ingressar numa empresa, ele acabou de se graduar, ele tá começando uma jornada profissional. Alguns trainees têm limitação, inclusive, de idade. Outros têm de tempo de formação. Então, esse trainee, ele vai começar uma jornada na empresa, geralmente uma jornada de job rotation, que é uma rotação de trabalho para desenvolver esse profissional em diversas áreas e depois alocá-lo na melhor área para essa empresa. Então, ele é um jovem que está começando uma jornada profissional, em geral são jovens. Eu já vi pouquíssimas vagas de trainee que liberavam a idade. Geralmente tem limite de idade e de tempo de formação. Entrou no mercado de trabalho, ele tem muito conhecimento agregado, já fala outros idiomas, já teve uma experiência no exterior, a maior parte das vezes, foi um aluno de destaque dentro da faculdade, dentro do curso que ele realizou, e aí ele vai agora passar por um intensivão, uma imersão de trabalho que muitas vezes extrapola a jornada natural aí dessa primeira fase profissional, mas é para prepará-lo no período aí de um ano e meio, geralmente em um ano e meio já termina o trainee, e aí ele é alocado naquela área que ele tem maior competência, maior habilidade, mas ele teve uma visão geral da empresa antes de assumir aquela função. E aí, gente, agora a gente quer que vocês contem pra gente aí nos comentários se nessas categorias todas que a gente falou, onde você tá e onde você quer estar. Porque às vezes hoje você tá como estagiário e quer ir pra CLT, por exemplo. Às vezes hoje você tá como freelancer e você quer passar a CPJ. Então, onde que você tá e onde que você quer chegar? Conta pra gente aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, ou se você não, você vai curtir aqui pra nós, que dá um trabalho, nós estamos passando um calor da moléstia aqui. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e a gente te espera na próxima. Um beijo, até mais! Até mais!